Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje, quinta-feira, dia 27 de julho. O evangelho de hoje se encontra em Mateus, capítulo 13, versículos 10 ao 17, que diz assim: Naquele tempo, os discípulos aproximaram-se e disseram a Jesus: Por que tu falas ao povo em parábolas? Jesus respondeu: Porque a vós foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Pois a pessoa que tem será dado ainda mais, e terá em abundância. Mas a pessoa que não tem será tirada até o pouco que tem. É por isso que eu lhes falo em parábolas, porque olhando eles não veem, e ouvindo eles não escutam, nem compreendem. Deste modo se cumpre neles a profecia de Isaías: Havereis de ouvir sem nada entender, havereis de olhar sem nada ver. Porque o coração deste povo se tornou insensível. Eles ouviram com má vontade e fecharam seus olhos, para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que se convertam e eu os cure. Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram. Desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, estamos no capítulo 13 do Evangelho de Mateus. Ontem nós escutamos os versículos 16 e 17, que inclusive estão incluídos no Evangelho de hoje. Mas o Evangelho de hoje, do capítulo 13, começa no versículo 10, do 10 ao 16, né? Ou melhor, ao 17. Então, nesse evangelho de hoje, os próprios discípulos fizeram uma pergunta para Jesus: Por que tu falas ao povo em parábolas? E Jesus dá uma resposta: Porque a vós foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. O que Jesus fala no evangelho de hoje é algo muito intrigante, né? Porque parece que Jesus ele está fazendo acepção de pessoas, ou Deus está fazendo acepção de pessoas quando transmite a sua revelação a uns e a outros não. É claro que não se trata disso. Deus se revela a todos. Deus se dá a conhecer a todos. Só que alguns vivem obstinados no fechamento do seu coração e que, portanto, não querem acolher a revelação divina, não querem acolher a verdade de Deus, o evangelho da salvação. Preferem se encher de orgulho, de soberba, e não se dobrar diante de Deus ou da verdade de Deus. Por isso Jesus fala em parábolas. A vós foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. E Jesus continua dizendo: Pois a pessoa que tem será dado ainda mais, e terá em abundância. Mas a pessoa que não tem será tirado até o pouco que tem. O que significa isso? Ora, o ser humano tem essa condição de possibilidade de se abrir à verdade de Deus. O ser humano foi criado por Deus e para Deus. Mas veja, a pessoa que tem o quê? A verdade de Deus, conhecimento de Deus, a palavra de Deus. A pessoa que tem será dado ainda mais. Ou seja, nós podemos crescer na graça de Deus. Nós podemos crescer na graça de Deus. Progredir. São Pedro, por exemplo, ele diz: crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nós podemos crescer. Vai depender do nosso esforço, da nossa busca, a nossa entrega à ação da graça de Deus, do Espírito de Deus. Olhemos para a vida dos santos. Quantos místicos entre os santos.
Quantas pessoas que chegaram a um grau tremendo de intimidade e comunhão com Deus, por exemplo, Santa Teresa d'Ávila, quando fala sobre as 7 moradas. Tem gente que não passa da primeira morada. Tem gente que chega à 7ª morada. Então, é disso que Jesus está falando. A pessoa que tem será dado ainda mais e terá em abundância. Mas a pessoa que não tem será tirada até o pouco que tem. O povo, ou a gente se empenha, auxiliado pelo Espírito Santo, para crescermos na graça, ou nós podemos perder até um pouco da fé que temos. Quantas vezes acontece com tanta gente? Pessoas que estavam ali na igreja, pessoas que rezavam, pessoas que iam à missa, pessoas que rezavam texto e de repente não quiseram mais progredir, não quiseram mais crescer na graça e esfriaram na fé. Esfriaram na fé. E hoje em dia não rezam mais nada, não rezam mais o texto, não vão mais à missa, não faz mais nada. Será tirada até o pouco que tem. É o que Jesus está dizendo aqui no Evangelho. E Jesus vai dizer: deste modo se cumpre neles a profecia de Isaías. Havereis de ouvir sem nada entender, havereis de olhar sem nada ver, porque o coração deste povo, veja, o coração deste povo se tornou insensível. Eles ouviram com má vontade e fecharam seus olhos, para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que se converta e eu os cure. Então veja, o que Jesus está falando aqui é muito sério, né? É muito sério, porque o coração deste povo se tornou insensível. Eles ouviram com má vontade. O povo precisamos ter muito cuidado. A partir do momento que a gente abandona a vida de oração, a partir do momento que a gente não é constante na vida de oração, então nós corremos o grande risco de, aos poucos, nos tornando insensíveis. E, portanto, o coração endurecido, fechado à graça e ao próprio Deus. Então, precisamos ter muito cuidado, porque isso pode acontecer com cada um de nós, qualquer um de nós. Nós podemos cair no erro, na tentação, no pecado, da dureza do coração, de termos um coração insensível às coisas de Deus. Peçamos que o Espírito Santo venha sobre nós, renove o nosso interior e não permita que caiamos nesse erro, que caiamos nesse pecado. Que o Espírito Santo não permita que o nosso coração se endureça e se torne insensível. Que Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.